Oi, pessoal. Comecei a live de novo porque deu alguns probleminhas, né? Eu acabei chamando até a Mônica errado. Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia especial, é dia do médico veterinário. É, Estou muito feliz pelo convidado que eu vou trazer, Dr. Robledo Passafaro, que além de médico, empresário, marido, pai, né, é um profissional de mão cheia, é uma elegância de homem, né, um cavalheiro que aceitou muito gentilmente vir fazer essa live aqui com a gente, tá bom? Sejam todos então muito bem-vindos e vamos esperar o doutor entrar, que daí a gente já chama ele e já começa a live, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se o doutor já chegou. Oi, Mônica. Vamos lá. Doutor, Olá, tudo bem? doutor Robledo, boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu não estou me vendo, mas vocês estão me vendo? Tá tudo bem? Não, a gente não está vendo o senhor. Não, A gente não sabe por quê. não sei, porque tá tudo Tá tudo funcionando aqui, funcionando, não mas sei a por câmera quê. não sai a imagem, não sei por quê. Deixa eu falar para o senhor, a gente consegue ver a tomada. Então, peraí, deixa eu inverter aqui, às vezes, a câmera, quem sabe, né? Eu acho que esse que é o problema. Não, mas mesmo assim, a imagem está escura do celular, eu não sei Não por está quê. aparecendo nada. Eu faço com os meus amigos, aparece normalmente. Hoje, a tela para a gente está escura, a gente não está enxergando a gente. Mas a gente te vê. Vocês conseguem me ver. Eu consigo ver uma Sim, parte da clínica. é o meu vídeo Ainda aqui. está vendo a parede ou está vendo? Agora eu estou vendo o senhor. Então Então, tá tudo bom, você vai ver bem. a gente aí, mas a gente não está Então, vendo tá. você. Muito Você... obrigado pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Que Deus abençoe todos nós, né, os veterinários, Amém. né, nesse dia de hoje, um dia muito especial. E mais uma vez, Sim. obrigado pelo convite. Doutor Robledo, a gente que agradece a sua elegância, a sua simpatia, né? A gente estava comentando no começo da live, o senhor é médico veterinário, é pai, é marido, é empresário e mesmo assim teve toda a elegância de vir aqui num dia tão especial, contar um pouquinho da sua história, dar para a gente esse presente, né? Que são seus anos de experiência. A gente é que tem que ficar agradecido. E, sabe, não existem palavras para expressar gratidão. Em primeiro lugar, um feliz dia do médico veterinário também para o senhor, doutor, né, para Muito obrigado. todos os nossos colegas. E é com muita honra, com muita satisfação que eu apresento o senhor, então, para todo mundo. Dou uma boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos. Com vocês hoje, como eu sempre brinco, né? O jantar está servido com mais de 20 anos de experiência, Dr. Robledo Passafaro. O canal está aberto, doutor. Conta um pouquinho para a gente quem o senhor é. Muito obrigado. Eu vi até lá na chamada, né, no folder, 2 décadas, mais de 2 décadas Mais. de história. Esse ano completamos 25 anos de formados. Né? Oh, Então, graças a parabéns. Deus, né, eu tenho a honra de fazer parte da primeira turma da Unesp de Araçatuba. Que Então, foram vinte e maravilha. cinco anos aí exercendo a profissão que eu amo tanto. Que bom, doutor, que bom. Você é formado na Unesp Araçatuba e pós-graduado em nefrologia, doutor? Sim, especializado em nefrologia pela Clivepa, da primeira turma também, de 2014, a formatura, 2014. Então é uma vida quase, né, doutor Robledo? 6 anos, sim, graças a Deus. É uma vida dedicada, são mais de 2 décadas, pessoal. É experiência falando, é a Unesp falando. É uma formação maravilhosa. Fiquem todos muito atentos, porque a live vai ser linda. Doutor Robledo, como é que aconteceu isso? Como que o menino Robledo resolveu ser veterinário? É uma paixão de infância, eu acho que é uma paixão da maioria das crianças, é se tornar veterinário. Muitos conseguem concretizar esse sonho. Eu, graças a Deus, eu fui
presenteado, privilegiado por poder fazer, né, a faculdade, poder me formar. E meu sonho sempre foi dedicar a esses pequenos animais. Eu sempre gostei mais da parte de pequenos animais, mesmo sabendo que a veterinária tem uma abrangência aí, é uma área de atuação muito grande. E eu Sim. venho ao longo desses 25 anos me dedicando a pequenos animais, a cães e gatos. Hoje nós temos aqui uma clínica veterinária, como você mencionou, aqui em São Sim. Bernardo, no centro de São Bernardo, e nós estamos atuando também em silvestres, através de Ah, parceria. Nós temos atendimento com a fisioterapia, com a doutora Tamires. Nós temos puxa aqui vida. atendimento, depois temos parceiros, né? Doutora Bruna, que atende também, que está se especializando em medicina de felinos. Então, Sim. abrangendo essa área aí para poder atuar, poder atender bem os bichinhos. Os Ai, filhinhos de quatro patas aí de muita gente, né? verdade, viraram, né, doutor Robledo? Os E, animais acabaram se tornando membros da família mesmo, né? As pessoas, muitas entendem como filhos e assim se dedicam realmente aos animais. Isso é muito bonito, porque antigamente não era tanto assim, né? Antigamente e, era, eu lembro quando mamãe levava os pastores no doutor, me foge o nome, a coisa era diferente, né? Os e, médicos também tinham outros conhecimentos, falavam, olha, não pode deixar colocar a pata nem na grama, porque faz mal. Então, assim, tudo mudou muito, né, doutor Robledo? E aí eu o senhor. posso Desculpa. Eu posso me sentir um privilegiado porque eu acompanhei, né, parte dessa história nesses vinte e Sim, cinco anos, porque há 25 anos atrás, quando eu me formei, não existia ainda especialidades, estava começando, que eu me lembre, se falava muito na parte da dermatologia, a dermatologia era uma área que estava já em ascensão, e sim, depois vieram a cardiologia, né, com o lançamento de produtos, né, voltado sim. para a parte da cardiologia, e outras especialidades com o tempo foram surgindo. A nefrologia também é uma especialidade que ela há pouco tempo aí ela está sendo explorada e hoje nós temos principalmente a gente pode acompanhar principalmente que hoje já tem muitos profissionais até que atendem nessa área e eu fico muito feliz aí de fazer parte desse time, né? E importantíssimo, né, doutor? Eu fiz uma live com o doutor Ricardo Miziara, que ele tem os estudos voltados para endócrino, né? E ele falou a importância, a grande importância da endocrinologia. Doutor Robledo, o que levou o senhor no meio dessa trajetória, virar os estudos e se pós-graduar em nefrologia? O que chamou a atenção do senhor nos animais para que o senhor falasse assim, não, agora eu vou me dedicar a isso? No decorrer do tempo, eu vi muitos bichinhos serem sacrificados após fazer exames. Eu comecei a minha atuação no interior e lá até a gente tinha uma dificuldade, até mesmo na parte de exames laboratoriais, tanto na Sim, parte do custo, que eram os custos mais excessivos, né, mais altos do que hoje, mais onerosos do que hoje. Hoje a gente tem uma facilidade, tem vários laboratórios que atendem a nossa verdade. necessidade, exames cada vez melhores que ajudam no diagnóstico. Sim, Antigamente, as pessoas elas já partiam, infelizmente, para a eutanásia, não se preocupavam em atender aquele paciente. Então, eu tenho, nessa minha história de 25 anos, eu pude deparar com vários pacientes e o proprietário optou pela eutanásia. Hoje, a puxa. área da nefrologia, ela está uma área que você pode desde a parte do tratamento clínico até da substituição renal, com a hemodiálise, com a diálise. Às vezes não é tão fácil conseguir esse serviço, não está tão acessível ainda, mas já é uma realidade na veterinária. Já não é necessário mais a eutanásia, né, doutor Robledo? Não de primeiro momento. Hoje, o paciente, o proprietário, com o seu bichinho, ele tem opções de tratamento que pode dar uma qualidade de vida para esse paciente e aumentar essa expectativa de vida. Muitas vezes que até então você não conseguia isso há uns 10, 15 anos, até um pouco mais aí Sim. atrás. E
Entendi. E, doutor Robledo, a incidência destes problemas, tanto em cães como em gatos, é muito grande hoje em dia? Ainda existe uma proporção assim? Ou o gato tem mais, cachorro tem mais? Como que funciona, doutor? Como que uma pessoa que tem o seu animal em casa começa a perceber que ele possa estar tendo um problema renal? Existe alguma maneira de ela perceber? Sim, a doença renal ela pode ser percebida pelo proprietário com algumas alterações de comportamento. Então, ele pode começar a perceber que aquele bichinho dele já está, às vezes, emagrecendo, perdeu o apetite, bebendo mais água do que o normal. Às vezes, ele já demonstra uma perda de interesse, às vezes, na comida, um odor diferente na boca, então muitas vezes chama atenção pelo aquele odor que a gente chama azotêmico, aquele cheiro de urina pela boca. Sim, Então isso verdade. tudo já vai fazendo com que o proprietário já entenda que hoje com a divulgação, com a internet, com o esclarecimento, hoje os proprietários já entram no consultório às vezes até com um diagnóstico. Às vezes não sabem Que como lidar interessante. com aquele problema, mas ele já sabe, já entende, já tem um esclarecimento do que pode estar acontecendo com aquele paciente. Entendi, doutor. E isso acontece tanto em cães quanto em gatos? Sim, hoje o gato ele tem uma prevalência maior na doença renal por ser uma espécie que a gente chama, o rim dele é um rim de um bicho, né, de um bichinho de deserto. Ele concentra muita urina, Verdade. bebe pouca água. O gato, muitas vezes, ele tem, mesmo com aporte maior de água pelo proprietário, o gato, às vezes, ele não é de beber tanta água. E com Sim, isso, ele pode desenvolver um problema, às vezes, de litíase, de cálculo, seja renal, seja vesical, o que pode dar uma consequência aí, esse problema renal aí, mais do que o cachorro. O cachorro já tem essa tendência de beber mais água. Então, sim. muitas vezes, você, não por conta dessa deficiência hídrica aí, então o cachorro ele vai tardiamente ter esse problema renal do que o gato. O gato, às vezes, tem mais cedo. E, doutor, é este problema para as pessoas entenderem, né? Olha, pessoal, como que é importante a gente ficar sempre muito atento aos nossos animais, né? Não pode mais deixar o animal e só olhar nos momentos em que a gente não tem o que fazer, né? A observação dos animais, pelo menos, ajuda a gente conseguir tratar, muitas vezes, problemas de uma maneira precoce, né, doutor Robledo? Então, o senhor já Sim. falou, pessoal, fique atento, comece a perceber se está emagrecendo, se está fazendo o que fazia normalmente em relação à água, à alimentação. E isso começa a acontecer de uma maneira gradual, doutor, ou só quando o problema já está muito avançado que o proprietário consegue perceber? A gente consegue já ir vendo essa pequena mudança ou não? Quando já percebe que já foi para lá de Bagdá? Hoje em dia, essa fase que nós estamos vivendo, essa fase, infelizmente, da pandemia, Sim, sim. para nós veterinários, teve uma vantagem, porque os proprietários, com o home office, com esse trabalho do proprietário em casa, ele está vendo o seu bichinho com mais atenção. Então, Sim, ele verdade. tá podendo ver diferenças no comportamento, está podendo perceber algumas alterações no seu bichinho que outrora ele não percebia. Então, isso, Verdade. para nós, de certa maneira, acabou sendo uma vantagem, se podemos dizer assim, né? E com isso, Verdade. o proprietário tem percebido aquelas alterações que eu falei, né? Ele chega já no consultório, percebendo que a urina está mais clara do que deveria, bebendo muita água, já não é mais, já não tem aquela disposição que ele tinha anteriormente. Então, isso daí já busca fazer exames. Então, ele já vem pedindo exames, um check-up, já quer aproveitar Entendi. e fazer uma avaliação do seu bichinho. Hoje E, nós temos, dentro da parte, tecnicamente falando, da parte da veterinária, tem exames que são mais, que você consegue detectar uma alteração mais precoce da alteração renal, sem você entrar propriamente dito naquele famosa ureia creatinina. Então, eu ah, vejo muitos
muitos colegas, às vezes, que já partem para a ureia creatinina, pensando na avaliação da alteração renal. E hoje existe um exame que chama SBLA, que é um exame que você consegue detectar precocemente. Às vezes, com 40% de alteração do rim, você já pode detectar uma alteração, sendo que a ureia creatinina só vai estar, às vezes, alterada com 70%. Exato. Isso pensando numa alteração renal propriamente dita. É importante salientar que nós temos aquelas alterações pré-renais, que é um problema de pele, uma piodermite, uma periodontite, uma alteração cardiológica, uma endocrinopatia, que também pode influenciar nessa função renal, assim como o pós-renal, um cálculo, alguma infecção de urina, alguma coisa nesse sentido. Então, é importante sempre o clínico, junto com o nefrologista, com o urologista, trabalhar em conjunto para fechar o melhor diagnóstico e conseguir acompanhar esse bichinho aí, poder o melhor tratamento para ele, para dar qualidade de vida para ele. Nossa, sensacional, doutor. Que explicação incrível. Viu, pessoal? Observe e leve no seu médico veterinário. Ficou com dúvida, gente? Leva, porque como o doutor Robledo falou, existem muitos sintomas, existem muitas coisas a serem observadas. Então, não tenha medo e também não espere tanto, né? Deu problema? Já leva, passa pelo médico veterinário, já faz a consulta e já encaminha para onde tem que encaminhar, né, doutor Robledo? Os animais que apresentam esse problema, doutor, eles podem apresentar desde pequenininhos ou existe uma faixa etária onde a gente percebe que isso começa a ficar mais acentuado? A casuística maior desse probleminha renal normalmente acontece nesses animais mais idosos e que nós podemos chamar de sêniors, acima de 7 anos, em média. Mas eu tenho pego no consultório algumas displasias renais, algumas alterações congênitas em animais jovens, menos de 1 ano de idade. Não é o normal, não é a maior incidência, mas tem aparecido vários casos. Muitas vezes também pós-castração, às vezes uso de medicação, às vezes alguma intoxicação, situações também que podem influenciar nessa função renal mais precocemente, fazendo com que aquele paciente ele já seja um renal crônico jovem, não necessariamente já um paciente de mais idade. Entendi. E, doutor, uma vez diagnosticado o animal com um problema renal e o tratamento sendo feito, o animal consegue ter uma vida boa, uma qualidade de vida boa? Ele consegue seguir a vida dele fazendo o tratamento normalmente? Ou acaba acontecendo alguma limitação? Infelizmente, a doença renal, nós dizemos que é uma doença progressiva e sem cura. É uma doença para tratamento, qualidade de vida, para tentar aumentar essa expectativa de vida. Hoje, nós não temos o transplante renal ainda reconhecido na veterinária, aqui no Brasil. Ainda não é um procedimento ainda que a bioética veterinária não autoriza. Então, o tratamento é feito de maneira ainda paliativa. Então, com um tratamento adequado, com uma boa aceitação por parte do paciente, nem do dono, mas do paciente, quando ele consegue se adaptar àquele tratamento, hoje uma expectativa de vida que gira em torno de 6 meses a 1 ano, às vezes você pode prolongar isso para 2 ou até 3 anos de tratamento. Nossa, é bastante coisa. Não, doutor, é muita vida, né, pessoal? Para a gente que ama o nosso animal, falar em um aumento de 2 a 3 anos é muita coisa, né? É muito bom isso. E o doutor, ele consegue fazer esse tratamento? É tranquilo para o proprietário, para o tutor fazer esse tratamento com o animal? O tratamento maior, assim como o ser humano com problema renal, eu costumo dizer que o principal do tratamento é a alimentação. E, às vezes, aquele bichinho que tem problema renal, ele já está, às vezes, com o apetite prejudicado, ele muitas vezes não se alimenta direito. Então, isso é que, às vezes, dificulta o tratamento de maneira inicial.
Tá. Depois que ele consegue já melhorar, que nós conseguir controlar esses níveis, essas alterações renais, pelo menos de uma maneira mais aceitável, e o bichinho consegue sair dessa crise, vamos dizer, aí a aceitação é melhor. Porque a alimentação é o principal, é o fator principal aí no controle da doença, né? Porque assim como existe a ureia, que é tóxica, tem o fósforo, tem várias toxinas urêmicas que estão oriundas pela alimentação. Então, é muito importante o proprietário também estar consciente disso e, paralelamente ao tratamento médico com medicamentos, o tratamento conservativo, nutricional, às vezes também nós temos essa parceria com os nutricionistas, isso é muito importante, que Ótimo. auxilia o proprietário no melhor ali aporte de caloria, de proteína, como fazer essa restrição proteica sem prejudicar o desenvolvimento, né, daquele paciente. Então, é muito importante, às vezes, essa parceria com o nutricionista também, que é uma área que também está crescendo muito na veterinária. Entendi, doutor, entendi. Então, assim, também uma vez diagnosticado, também não é nada que o tutor não consiga fazer, né? Não é um tratamento absurdo, falar, isso é muito difícil, não consigo fazer. É uma boa alimentação, uma boa orientação, um acompanhamento médico, que aí se torna constante, doutor. O acompanhamento médico é, é periódico desses animais? É, como acontece no ser humano, muitas vezes o tratamento é visando conservativo até o transplante renal. Então, muitas vezes, aquele tratamento, às vezes com hemodiálise daquele paciente, se dá aí por anos até se fazer o transplante. Na veterinária, esse tratamento, às vezes conservativo, muitas vezes ocorre a substituição renal através da diálise ou da hemodiálise, mas esse tratamento, às vezes, ele vai dar aceitação, o resultado, como eu disse, depende de paciente para paciente. De modo Tá. geral, hoje, o tratamento médico, ele tem dado os bons resultados nos pacientes. Entendi. E, doutor, o senhor tem algum caso que chamou a atenção do senhor? Algum animal que, por algum motivo, o senhor achava, bom, esse acho que não vai dar, mas de repente foi? Tem alguma história nesses 25 anos para a gente saber? Sim, sim, eu tenho vários casos que me surpreenderam, né, que são pacientes que eles se desenvolveram já com a doença, né, o que que nós colocamos isso? De maneira grave, né, com ureia mais aumentada, creatinina mais aumentada, já estágio 4 da doença renal, e que Puxa eles vida. tiveram uma sobrevida muito grande, muito maior do que se esperava. Então, são pacientes que às vezes respondem bem ao tratamento, eles aceitam uma boa alimentação, que é importante. Junto com essa alimentação vem o tratamento médico, através de suplementos, muitas vezes, às vezes as fluidoterapias. Então, tem que Tá. ter essa aceitação por parte do proprietário também, que não é um tratamento, ele é um tratamento que às vezes é dispendioso, é oneroso, então o proprietário tem que aceitar, estar disposto a Sim. fazer esse investimento. Então, quando é bem esclarecido e o paciente responde bem ao tratamento, nós temos aí nos 25 anos aí algumas histórias de sucesso, graças a Deus. Ah, e deve ser uma satisfação sem preço, né, doutor Robledo? Perfeito. Eu acho que todos esses tratamentos que são sucesso, né? Ah, eu acho que a alegria das pessoas, quando a gente vê o animalzinho também demonstrando o carinho dele da maneira dele, não tem preço, né, doutor Ruplido? Eu imagino que deva ser assim, muito emocionante, porque realmente essa parte renal é uma parte complicada para a gente entender, né? Até para os proprietários entender por que tem que mudar a alimentação, mas ele foi acostumado desde pequeno com isso. É difícil também, né? Conscientizar que de repente o animalzinho está com um problema e que a partir daquele momento a rotina vai ter que ser outra, né? Sim. É, A gente trata também com humanos, né, doutor Robledo? E às vezes com é certeza, complicado a gente ter que com certeza. conscientizar que a partir daquele momento acabou. É uma nova vida, né? E o Às vezes, mercado também já oferece, doutor, essa opção dessas rações,
essa alimentação. Se a pessoa fala assim, não, eu quero, eu vou, ela também consegue encontrar no mercado as rações, não consegue, doutor? Sim, existe esse fator até complicante, porque muitas vezes você tem um paciente jovem que tem já uma alteração renal, necessitaria de uma alimentação especial. Essa ração, às vezes, especial, com uma certa restrição proteica, por exemplo, o que é a indicação de uma doença, uma ração renal terapêutica para esse paciente. Só que nós temos que, às vezes, colocar na balança. Será que esse paciente é muito jovem? Vale a pena fazer uma restrição proteica nesse paciente? Então, tudo isso levamos em consideração. Às vezes, o gato. Hoje existem já rações no mercado, principalmente o mercado internacional, que não se restringe tanto a proteína, principalmente para um gato. É sabido que esse gato ele tem uma necessidade, né, de alimentação proteica muito grande. Então, muitas vezes você pode ter um paciente com uma longevida, né, uma longevidade muito alta, porém aquele paciente muito caquético, aquele paciente, né, que brincamos, né, parece uma ameixa seca, porque ele, muitas vezes, ele não tem um desenvolvimento. E o proprietário não enxerga aquilo como uma qualidade de vida. Então, é muito importante essa, como eu disse, essa parceria com o nutricionista, com as empresas de ração. Hoje tem rações do mercado excelentes que visam principalmente essa necessidade proteica para um paciente renal sem restringir muito, principalmente para os gatos. Então, é muito importante isso daí, esse desenvolvimento dessas rações, essas constantes pesquisas, e isso ajuda muito o trabalho da gente. Doutor Robledo, agora é uma dúvida minha, que eu não sei se é também do pessoal. Nos gatos, já me perguntaram isso e eu sou sincera a falar para o senhor que eu não soube responder. Nos gatos, existe uma predisposição de raça para problemas renais ou isso é lenda? Existem algumas raças que eles podem ter uma predisposição de acordo com algumas doenças no rim. Exemplo, persa. O persa ele tem uma doença chamada PKD, que é o rim policístico, que pode estar mais acometido do que outras raças. Mas não quer dizer que seja exclusivo de gato persa. Todos os gatos. Nem que todos vão ter, né, doutor? Nem todos vão ter. Então, tem muitos canis, por exemplo, gatis, que já fazem. Existe um documento que eles fazem a pesquisa que todos dentro dessa árvore genealógica, vamos dizer, entre o pai, a mãe e os avós, que são negativos para o PKD. Isso já sai, às vezes, até no pedigree, que ajuda aquele proprietário que pretende adquirir aquela determinada raça, aquele filhote, que ele vai que a chance daquele filhote ter a doença no futuro é menor. Não quer dizer que não vai ter, mas a chance é menor do que outros. Entendi. Então, agora eu já sei responder, porque as pessoas me perguntavam e eu realmente não sabia. Porque eu falei, gente, eu não tenho certeza, não vou falar, né? E nos cachorros também, doutor? Qualquer raça pode ser acometida? Ou sem raça também é acometido? Ou tem alguma observação a mais? Existem algumas raças que podem estar mais dispostas a ter problema daquelas displasia renal, por exemplo, Shih Tzu, Lhasa. Nós temos pego no dia a dia da clínica vários pacientes dessas raças, né? São pacientes que até pela anatomia dele, às vezes pug também, foram raças que foram geneticamente criadas e que podem desenvolver uma alteração genética e uma alteração congênita mais do que outras raças. Entendi. Mas também nada impede de que um cachorro de raça grande possa ter esse problema também. Não, ou até mesmo sem raça definida. Também sem pode raça definida, exato. Também pode ter, os nossos queridos vira-latas também podem, infelizmente, desenvolver uma alteração renal. Então, não é uma situação que é só daquele paciente de raça. Qualquer bichinho, como eu digo, tem 2 rins, pode ser que em algum momento da vida vá ter problema. Puxa, doutor, muito bom, ótimos esclarecimentos. Eu acho que deu para o pessoal, pelo menos, já ficar atento aos primeiros sinais,
ao que fazer e que também ficam sabendo que não é um bicho de 7 cabeças, né, doutor? Que dá para tratar, sim, do animalzinho, tem que ter a consciência de que seu animal não vai ser o mesmo em relação à alimentação, mas também dá para tratar. Não é uma coisa que está condenado, né, doutor, num primeiro momento. Hoje já existe todo esse estudo, essa experiência e esses tratamentos. Eu acho isso bem importante as pessoas saberem, né, para não ficarem apavoradas. Voltando ao assunto principalmente da raça, é importante lembrar, às vezes, aqueles pacientes, né, aquelas raças que têm uma tendência a desenvolver cálculo. Então, o Senzu, o Schnauzer, o próprio Shih Tzu, o Lhasa. Então, é importante também, antes do proprietário, eu sempre sou a favor da adoção. Não compre, adote, né? Tantos bichinhos aí que estão aí esperando um lar, uma família para serem, né, para poder dar todo aquele amor que eles têm. E só que tem pessoas que por um desejo ou de infância, porque cresceu, lembra daquele cachorro, uma raça preferida, e às vezes ele tem o desejo de ter aquela determinada raça e quer comprar. Eu não sou contra, né? Aquele proprietário que compra aquele bichinho. Só que tem que já lembrar esses históricos. Então, tem algumas raças que já têm uma chance de ter cálculo muito maior do que outras. E eu percebo que, também, às vezes, a própria ração, né, no dia a dia da clínica, também me perguntam muito sobre alimentação natural, o que eu acho, qual que é a minha opinião. Se a ração perguntar para o senhor isso agora mesmo. Se a ração predispôs mais à incidência de cálculo. É difícil dizer que se foi a ração. Eu acho que a ração, por ela estar enriquecida, muitas vezes, de cálcio, né, fósforo, muitos minerais, isso pode, sim, ser um algo a mais na formação do cálculo. Mas, se for entrar fundo nessa questão, a gente sabe que o cálculo vai ter vários outros fatores que podem predispor, seja a ingestão hídrica, ingestão de água, o pH da urina, se tem infecção ou não, se tem algum outro fator predisponente. Mas é importante a pessoa já saber dessas raças que têm essa casuística, essa incidência maior aí. Entendi. Não, perfeito, doutor. Já deu para entender muito bem. Doutor Robledo, se uma pessoa que estiver ouvindo a gente agora quiser enveredar com esse caminho que o senhor trilhou tão bonito, né? Como o senhor falou, mais de 2 décadas, qual que seria a sugestão? Olha, estou entrando na veterinária e quero fazer essa parte de nefrologia. Qual é o conselho, doutor? Qual é a sugestão? Normalmente essa parte, assim, eu acho que hoje a veterinária é uma área que está crescendo muito, principalmente na parte de diagnóstico. Hoje nós temos imagens, a parte da endoscopia, é uma área que está crescendo muito também. E a parte da nefrologia, como um sonho meu, que é implantar a hemodiálise, né? Quem me conhece há tantos anos sabe que meu sonho é estar colocando a hemodiálise, que é essa substituição renal aqui dentro da clínica, e eu espero almejar, alcançar esse sonho. E aqueles que estão começando agora, eu acho que primeiramente tem que gostar de cachorro e gato, né? Tem que gostar de animais. Não adianta ser um veterinário e não ter paixão naquilo que faz. Em segundo lugar, procurar ajudar aquele paciente. Não simplesmente, né? Hoje se fala muito da valorização do médico veterinário. Hoje nós somos, acho que muito valorizados em comparação que éramos há 10 anos atrás. Existe uma tendência a que essa valorização aumente. Mas cabe a nós, no tratamento, na tratativa com o paciente, na valorização, cobrar preços justos, né? E muitas vezes, né, evitar aquela prostituição que às vezes existe, infelizmente, na nossa profissão. Né, doutor? Então, eu acho que aquele profissional que está começando agora, já procurar conhecer veterinários que já têm uma certa carreira, uma conduta ética, uma conduta de trabalho e até mesmo, porque não, de trabalhar a parte financeira com o seu cliente, para que ele não entre no mercado aí e acabe indo para vias, vamos dizer assim, acaba atrapalhando, né? Porque às vezes ele acha que está fazendo uma boa ação, mas infelizmente não está, né? Não tá, doutor. Infelizmente não tá. É difícil a pessoa entender isso. Demora um pouquinho para ela perceber.
né, pessoal? Se a gente, já existe essa valorização natural, porque os pets são mais valorizados, né, hoje em dia. Só que cabe a nós também continuarmos com isso. Né? Eu fico muito triste, doutor Robledo, quando eu vejo alguém que levou um gato, que levou um cachorro para vacinar num balcão de algum lugar. Nós sabemos muito bem os perigos disso, né, da falta da assinatura de um médico veterinário responsável por uma simples vacina na cabecinha das pessoas. É uma simples vacina e não é, né? Não é uma simples vacina. É um risco de morte para o seu animal, né? Então, olha o que o Dr. Robledo está falando, é muito importante. Talvez as pessoas não entendam isso, mas, pessoal, a questão é, os médicos veterinários, veja o Dr. Robledo, 25 anos de experiência, não foi de um dia para o outro, uma clínica maravilhosa, porque eu sei que é maravilhosa, mesmo que eu não estou aí, né? Tudo isso vem com muito esforço, vem com muita dedicação e tem um custo. E para que ele possa oferecer esse serviço para vocês, ele também precisa ter um preço justo no trabalho dele. Né? O que a gente pede aqui, eu acho que isso é todos os médicos veterinários pedem, por favor, pessoal, não prostitua a nossa profissão, né? Porque amanhã você vai ser um de nós, né? Aqui. Então, por favor, vamos ter consciência e vamos valorizar a nossa profissão, porque se a população já está valorizando, não é justo que nós não façamos o mesmo. Não é verdade, doutor? Eu entendo muito bem o que o senhor está dizendo e, às vezes, as pessoas que vão ouvir essa entrevista depois achem isso um pouco agressivo, mas não é, gente. É agressivo quando chega na clínica do Dr. Robledo um animal que foi vacinado de uma maneira errada. Não é, doutor? Ou um animal que tomou uma injeção dizendo que essa injeção serve para pulga e carrapato. E aí chega com o rim todo estourado lá para o doutor Robledo resolver. Né? A pessoa não sabe nem o que foi aplicado. Então, Você tocou num assunto importante isso, né? Desculpa te interromper, mas claro. É um assunto importante. Às vezes até produtos que são inocentes, é para pulga, por exemplo, para pulga e carrapato. Realmente, mata a pulga, mata o carrapato e mata o paciente também. E mata seu animal tem que tomar também. Cuidado, mata o animalzinho. Então, tomar muito cuidado, procurar ter orientação, ter um veterinário da sua confiança, antes de sair por aí. Essa automedicação para o ser humano é muito complicada, mas para os bichinhos também. Quantos medicamentos que não se pode usar para gatos, por exemplo, e se as pessoas usam, e é Sim. O amor de alguém que está ali, né? E se ele ama aquele bichinho, procura um veterinário da sua confiança, né? Isso é importante. Com certeza, procura um veterinário, porque o veterinário não é seu inimigo, ele é seu amigo, né? E por mais que um tratamento tenha um custo, o seu amigo vai sentar com você, sendo um profissional, e vai colocar no papel, gente, dá para fazer assim. E sempre dá. Pensem em vocês, pessoal. Vocês iriam em qualquer lugar tomar uma injeção ou fazer um tratamento assim, porque o amigo indicou? Eu acho uma loucura. Olha o que nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia maluca, pela falta de preocupação com as zoonoses, com o meio ambiente e com tudo mais, né? Então, assim, eu apoio o senhor, doutor Robledo, compartilho a sua opinião e, aproveitando esse gancho, me conta como funciona a Clínica Passafaro. O que nós temos aí, onde fica? Fica em São Bernardo, né? Você já falou endereço. Depois eu vou deixar todos os contatos. Mas se eu precisar do doutor Robledo, como que eu faço? O que eu encontro aí nessa clínica linda? Aqui nós temos a clínica, a unidade 1, né? Hoje nós temos 2 pontos de atendimento. Hoje nós temos aqui a unidade 1, que fica na Rio Branco, aqui é uma travessa da Jorubatuba, Rio Branco 53, no centro de São Bernardo do Campo. E nós temos também uma unidade 2, que fica dentro de um pet shop. Ali é um consultório, fica dentro do meu bichinho, no pet shop, ali na Nova Petrópolis, na Wallace Simmons, número 498. Então, lá também nós temos o atendimento na parte da fisioterapia, com a doutora Tamires, o atendimento dos gatos e cachorros com a doutora Vitória e a doutora Bruna, e aqui na clínica tem o atendimento aqui na parte de silvestre, com o doutor Felipe, na parte de cães e gatos comigo também, e nós temos aqui vários procedimentos que nós oferecemos para os cães e gatos, procedimentos clínicos, cirúrgicos, e agora estamos implantando a internação 24 horas, que nós não tínhamos até pouco tempo, agora nós implantamos também.
Então, para quem precisar, às vezes uma emergência, um pós-operatório, estamos à disposição de vocês. Que maravilha! Então ficou completo agora, doutor Robledo. Sua equipe está enorme. E é o senhor que coordena todo mundo? É o senhor que é o bravo? Que é o boss? Sou eu que coordeno, bravo nem tanto. Vamos dizer que eu sou aquele paizão, como você mesmo disse, né, no começo, pai de 6 filhos maravilhosos. Então, eu sou um paizão, eles falam que eu já sou o paizão da clínica, e eu tenho muito orgulho dessa equipe aí que nós estamos formando aqui. Que bacana, doutor. E aí o senhor também tem a oportunidade, assim, as pessoas conseguem estagiar na sua clínica ou não? Ou o senhor ainda não abriu para estagiários? Sim, hoje eu tenho já uma vaga de estagiário que está preenchida, mas nada impede que eu abra futuramente outras vagas. Entendi. Doutor Robledo, valeu a pena? Valeu. Está valendo, né? Está valendo, pois eu pretendo ainda atuar por muitos e muitos anos ainda, se Deus permitir. Se o tempo voltasse, falasse, ó, você tem a chance de fazer outra coisa, vamos ser advogado que nem um irmão ou não? Eu posso dizer que foram altos e baixos. Já teve um momento de descabelar, de querer desistir de tudo isso, mas a paixão falou mais alto, né? Então, eu não vou ser hipócrita de dizer que nesses 25 anos não teve aqueles momentos de falar chega, deu, acabou, mas eu acho que com fé em Deus e com perseverança as coisas foram se ajeitando e eu ainda tenho esperança ainda de poder atender ainda por muito tempo, né? Eu tenho comigo aí que foi um mentor para mim, foi o Dr. Walter Rato, né? Que eu queria deixar aí uma homenagem para ele, para a família dele. Quando eu vim para São Bernardo, eles me acolheram também, eu pude trabalhar dentro do hospital por 7 anos, né? Tenho uma experiência, 7 anos dentro do hospital, e eu vi o amor que ele tinha com os bichinhos, o atendimento, então foi um exemplo muito grande aí para mim. Doutor Rato, aí de São Bernardo do Campo? De São Bernardo, sim. Mas ele é antigo, não é, doutor Robledo? Então, ele já é falecido, o Dr. Walter já é falecido. É a clínica Rato, né? Isso, o hospital, é o hospital. Hospital, ele trabalhou até os últimos dias dele, assim, ele ainda tem o carinho, né? O carinho pelos pacientes. Então, isso para mim foi um exemplo muito grande. Porque eu fui de São Bernardo, aliás, fui de Santo André, né, doutor? Mas fiquei aí em São Bernardo, o senhor sabe disso, e eu me lembro deste nome. Só que nessa época eu nem sonhava em ser veterinário, né? Isso nem me passava pela cabeça, né? Então eu me lembro desse nome, sim, do Dr. Rato. Não o conheci, claro, mas eu lembro desse nome de peso aí em São Bernardo do Campo, né? E como está virando um nome de peso também, o Dr. Passafaro. Se Deus quiser. Porque o seu trabalho já chegou aqui no interior, né? Eu conversando com os amigos meus, o pessoal falou, olha, mas tem uma pessoa que eu conheço lá em São Bernardo, que depois eu falo no particular com o senhor, que falou assim, ó, mas tem uma pessoa lá que é muito boa. Eu falei assim, mas quem? O doutor Passafaro. Eu falei, mas o doutor Passafaro é irmão do Passafaro do meu coração, né? Muito obrigado, assim, eu fico muito feliz, muito honrado e feliz aí com isso. Doutor, aquilo que se faz com amor, aquilo que é bom, não fica escondido, né? Eu tenho certeza que o senhor passou muitas dificuldades, como todos nós passamos. Estamos num país que vai passar muita dificuldade também daqui para frente, mas os problemas com os pets continuam, né? Independente de Covid, de tudo isso, os nossos amiguinhos continuam, pessoal. E a gente precisa estar sempre atento, né? Não dá para também falar, estamos em Covid, então seja o que Deus quiser. Não é assim, né? Doutor Robledo veio aqui com toda a gentileza falar que, olha, pessoal, problema renal, se é diagnosticado no momento certo, dá para ter uma sobrevida. Eu acho que essa é a melhor coisa que a gente pode ter ouvido, sabe, doutor? Que a gente volta lá no início da live, que graças a Deus a eutanásia hoje não é mais a primeira opção, né, em muitos casos, né, o que sempre deixa a gente muito chateado. E aí, doutora, olha, tem que falar para o senhor uma coisa, nós estamos conversando há 44 minutos já. Muito bom, muito bom.
E aí, Tranquilo. a minha live aqui, ela corta com 60, né? Eu queria que o senhor agora fizesse, assim, desse, desse uma mensagem positiva para tudo, para todos que assistiram a nossa live, em relação ao nosso dia, o que o senhor quiser falar, às vezes tem alguma coisa que quer falar para o pessoal, o canal está aberto para o senhor falar o que o senhor achar que deve falar. Muito obrigado, não quero ser repetitivo, mas eu fico mais uma vez honrado, né, com o convite e queria deixar uma mensagem, que toda Claro, vida tem valor, seja um cachorro, um gato de raça ou não, ou até mesmo seja um animalzinho de campo, um cavalo. Às vezes eu vejo muitos carroceiros que até eles fazem aquele atração animal, às vezes um trabalho de exploração pelo dia a dia, o ganha-pão deles, às vezes até sem conhecimento, mas eu vejo nesse dia a dia um pouco descaso com a vida daquele bichinho. Então é importante verdade. aí um apelo aí para todo mundo que lia. Eu sempre falei, eu ensinei meus filhos, circo legal não tem animal. Então essa exploração, usar animais para às vezes uma exploração comercial, seja financeira, seja para venda de filhotes de maneira inescrupulosa, como eu sei que existem, né? Vários criadouros aí que colocam a cachorrinha para cruzar cio após cio e de Sim, maneira totalmente, às vezes, inaceitável, sem condições de higiene, de saúde, de preparo, né? O problema não é a verdade. criação e a venda do filhote, mas em que condições que muitas vezes são feitas. Então, principalmente é um apelo. Aquele que está me ouvindo, que pensa em adquirir um filhote, às vezes um canil, procure saber, veja se é um canil sério, se tem atendimento, se tem um veterinário por trás daquele criadouro, né? Eu, por exemplo, eu faço parte de uma equipe de um canil que vende filhote de Shiba. Então, eu sou um dos veterinários também desse canil. Então, a pessoa, quando compra o filhote, vai junto o nome do doutor Robledo, doutora Simone, né? Que vai junto com esse canil especialmente. Então, são situações que tem o veterinário por trás. É Sim, importante não comprar filhote sem ter esse conhecimento, seja de gatos também e outros bichinhos de pequeno e grande porte. Né? Então, vai um apelo aí, que é aproveitando esse espaço aí, para essas pessoas terem responsabilidade na hora de adquirir. E lembrar que cachorro e gato não é brinquedo. Às vezes a pessoa quer agradar o filho, coloca exatamente. lá, ou eu que tenho filhos, crianças, que às vezes também querem ter, eles são apaixonados por bichos. Então, muitas Sim, vezes, pensar que aquele bichinho não é um brinquedo, vai ter responsabilidade, vai sentir fome, vai sentir frio, vai ter exato. necessidade de tratamento médico, muitas vezes, vacinas, ração, né? Tem que ter todas as vezes um banho tosa, e isso tudo vai ter um custo. Então, a pessoa pensar muito bem antes de adquirir esse filhotinho. É isso mesmo, doutor Robledo, e me remete à live do doutor Luiz, que mexe com o Silvestre, que falou, gente, o Silvestre é bonitinho e tal, mas não é brinquedo para criança, né? Porque ele mexe com os passarinhos, né? Então, o que o senhor falou é importantíssimo e praticamente todas as lives os médicos veterinários falam a mesma coisa. Pessoal, quer ter um animal? Primeira coisa, responsabilidade. Segunda coisa, com cartãozinho do médico veterinário na mão. Essas são os dois requisitos básicos antes, aliás, primeiro o Antes de amor, pegar, né? antes de Primeiro o tudo. amor, depois responsabilidade e, como eu falo, depois o cartão do médico veterinário. Sem isso, gente, não peguem animal nenhum, tá? E se tiverem na dúvida, vão no médico veterinário antes que ele vai te orientar tudo direitinho como é que é ser tutor de um animal, seja ele qual for. Papagaio, aliás, cachorro, papagaio, gato, tudo que a gente fala, né? Porco, tudo, Todos eles. aquela lenda que a gente fala toda. Então, eu fico muito feliz, viu, doutor Robledo, sempre te dar esse puxãozinho de orelha, que não deixa de ser, né? Claro. Doutor Robledo, eu agradeço imensamente o senhor ter ficado aqui comigo essa horinha, já estamos lá nos 50 minutos, foi um prazer, eu fiquei muito feliz, mais feliz ainda de ser o dia do médico veterinário. Olha, eu deixo um beijo aqui meu no coração do senhor, vou passar todos os seus contatos, vou continuar divulgando quase toda semana a sua clínica, quando não toda semana, todo dia.
eu te desejo todo o sucesso do mundo. E assim, fiquei muito, muito, muito honrada e lisonjeada que o senhor tenha aceitado o meu convite, viu? E desejo ao senhor um dia lindo e um final de dia do médico veterinário maravilhoso. Eu queria aproveitar, né, então, dar um abraço enorme para todos aqueles que foram meus professores, meus mentores na minha profissão. Hoje, no Facebook, eu tive a mensagem de uma professora minha, professora Nara, que colocou: tive o prazer de ter feito parte da sua formação. Isso é um carinho muito grande que a gente recebe, né? De ex-professores, não são ex, são professores para a vida toda, né? Mas que naquele momento de vida puderam também dar essa mensagem para a gente e para a gente poder dar para os outros aí que estão começando. Então, queria desejar um abraço enorme para você, para todos os veterinários, né? Não só do Brasil, do mundo inteiro, que é uma profissão maravilhosa, né? É verdade. E faço minhas suas palavras, porque eu vi que entrou também uma hora aqui uma professora que, graças a ela, existe hoje a doutora Lúcia, né, doutora Priscila Malheiro? Se não fosse você, eu não existiria. Muito obrigada, viu, minha professora, minha mestre, minha querida. Eu vi que você entrou aí, talvez pelos seus compromissos, não sei se você vai estar ainda, mas você volta, que eu sei que você volta. Muito obrigada também a todos os meus professores. Robledo, agradecer as pessoas, né, que assistiram, que estão ao vivo, estão nos assistindo, a Mônica, que estudou com meu filho, então é muito importante. Aí são pessoas aí que eu tenho... Mônica! São pessoas assim que dão esse apoio para a gente, é muito importante. Robledo, agora eu vou te chamar de Robledo. Pode chamar. Muito obrigada mesmo por tudo, pela gentileza, viu? E doutor, parabéns. O senhor é um exemplo. Muito obrigada de coração. Muito obrigado mais uma vez. Eu sei que você vai passar os contatos, mas quem quiser saber um pouquinho mais da nossa clínica, da nossa história, só procurar lá, Veterinária Passafaro, né? Seja no site, no Facebook, no Instagram, Veterinária Passafaro. Lá as pessoas vão poder saber um pouquinho mais do nosso trabalho. É isso aí, pessoal. Eu vou deixar a página. Olha lá o trabalho do Dr. Robledo, que é sensacional, da equipe toda dele. É uma coisa linda, está acontecendo lá em São Bernardo do Campo, lá está cheio de gente que precisa do Dr. Robledo e da equipe dele. Se eu estivesse perto, eu já era cliente lá, fã de carteirinha. Eu estou longe, mas se Deus quiser, uma hora eu vou aí tomar um cafezinho com o senhor, doutor. Aqui que eu estou com o meu filho aqui, não sei se está aparecendo. Está aparecendo, sim. Está aparecendo, né? Está aparecendo, sim. Então, esse aqui vamos então meu braço direito aqui na clínica. Aqui meu filho mais velho, aqui o Giovanni. Queria deixar um abraço para minha esposa, que ela também é minha esposa, minha mãe, meus irmãos, meus cunhados, todos meus familiares, mas principalmente para minha esposa e meus filhos aí que me ajudam no dia a dia aí na profissão. É isso aí, gente. É o homem, é o profissional, é o pai, é o empresário, é o médico veterinário. Esse é o nosso doutor Robledo Passafaro, né? Esse orgulho na profissão, orgulho na família e orgulho perante a Deus também, eu tenho certeza. Parabéns, doutor. Obrigado. Vamos falar tchau para todo mundo? Então, nós três juntos? Tchau, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Um beijo. Um bom final de dia para vocês. Eu vou sair que eu vou trabalhar, mas sou feliz da vida porque eu falei com o Dr. Robledo Passafaro. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau. Vocês também. Tchau, tchau. Como que eu faço aqui, filha? Só...